Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Contraficast, aliás, um Contraficast de hoje que a gente faz aqui também em parceria com o podcast Estúdio CUT. Estamos fazendo aqui para as duas entidades para falar sobre um assunto muito importante que é a norma regulamentadora número 01 do Ministério do Trabalho. Antes de mais nada, eu já vou apresentar aqui as minhas convidadas, enfim, as nossas estrelas que vão participar desse Contraficast. A Lilian Milena, que é jornalista da Contraficute, vai participar com a gente aqui para, enfim, conversar com a doutora Luciana Barreto, que é sócia de LBS Advogadas e Advogados, que é quem entende tudo sobre o assunto, tudo sobre a atualização. Então, sejam muito bem-vindas, Lilian, Luciana, já vou dar a palavra para vocês. Eu vou fazer só uma breve introdução aqui. A NR1, o que é a NR1? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que, vamos dizer assim, ela rege ou ela dá as diretrizes e regras gerais para a segurança e saúde no trabalho. A Luciana vai falar melhor sobre isso, mas o que ocorre é que houve uma alteração. Se antes a NR1 ela falava mais sobre condições de trabalho na parte física, a parte biológica, tem que ter condição aqui, tem que ter proteção em termos de equipamento de segurança, por exemplo. Agora, ela tem uma atualização que é muito importante, que inclui os riscos psicossociais, e é sobre isso que a gente vai se debruçar nesse podcast. Então, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vou te colocar aqui em destaque na tela já para você dar as suas boas-vindas. Vamos falar sobre esse tema bem importante? Olá, André, obrigada pelo convite. Sim, esse tema é super importante, né? Você está falando da alteração, da inclusão do risco psicossocial na norma regulamentadora. Essa inclusão foi uma luta muito grande da bancada dos trabalhadores dentro da comissão tripartite. A comissão tripartite é a comissão que é responsável pela inclusão e alterações das normas regulamentadoras, né? E tripartite porque envolve governo, empregadores e trabalhadores. Então, essa inclusão, ela é efeito, né? Ela é resultado da luta dos trabalhadores, da bancada dos trabalhadores nessa comissão. Então, vamos lá, temos muitas coisas para falar sobre essa inclusão. Vamos lá, os nossos bate-papo aqui, só para você que está nos acompanhando também, aqui para a Luciana, a Lilian também, a gente costuma fazer esse bate-papo bem de forma aberta, né? Não tem, assim, não é, vamos dizer assim, quadradinho, tudo, a gente até tem um roteiro, tem até aquilo que a gente quer saber, mas é bem bate-papo só para você que está assistindo aí em casa, ou enfim, onde você estiver assistindo, saber que aqui a gente faz um bate-papo contigo mesmo, para poder falar sobre o assunto e poder esclarecer, para poder te tirar dúvidas e informar principalmente. Por isso eu já vou passar a Lilian aqui, eu não vou fazer a primeira pergunta para a Luciana, vou deixar aqui a Lilian, que ela comande essa primeira parte aqui também, para a gente poder fazer esse bate-papo. Lilian, é contigo. Obrigada. Olá, pessoal. Doutora Luciana, eu quero fazer uma pergunta bem simples, mas para ajudar mesmo a galera, porque a gente às vezes usa os termos muito técnicos e as pessoas não entendem quanto isso impacta no seu dia a dia no trabalho. Mas poderia explicar para a gente de forma sucinta o que são os riscos psicossociais? Sim, oi Lilian, bom dia, boa tarde para quem está assistindo aí. Bem colocada essa sua pergunta, né? A gente fica falando muito riscos psicossociais, o que é isso, né? De forma bem simples, né? É a relação da organização, aquilo que a empresa, a forma como a empresa organiza o trabalho, como isso afeta de forma psíquica as pessoas. Então, o que ela está relacionada? A metas, a exposição, a forma como o empregador ele pede para fazer um determinado trabalho. Isso é a forma de organizar, né? Então, se ele é agressivo, se ele expõe a pessoa nas metas, se todos os dias de manhã você é perguntada: olha, hoje você tem que cumprir essa meta aqui. No final do dia, você cumpriu essa meta? Isso é uma forma de organizar o trabalho. E isso vai adoecendo os trabalhadores, né?
Hoje, todos os trabalhos têm metas até o serviço público, ele é contabilizado em metas. Até os juízes estão preocupados com as metas que eles têm que cumprir. Mas a gente vê o adoecimento generalizado dos trabalhadores, um aumento massivo dos afastamentos, né, previdenciários em relação a esse adoecimento. E o setor bancário é um setor que os trabalhadores estão extremamente esgotados e por causa da forma como é cobrado o trabalho desses trabalhadores. Muito bem. Eu estava ouvindo você falar, Luciana, a respeito de gestão, né? E acho que vale a gente colocar aqui que a questão do assédio moral, rapidamente, assim, enfim, quer dizer, rapidamente não, mas assim, é só a gente colocar aqui, ver se também engloba esse tipo de ação. Quando a gente fala sobre a gestão, a gente geralmente imagina quem vem lá de cima, né? Se é o nosso chefe, enfim, o diretor, enfim, é sempre no que a gente chama de vertical, mas o assédio, ele pode ser horizontal também. Por exemplo, vou dar um exemplo bem que não acontece, tá, gente? É isso. Mas, por exemplo, a Lilian pode sofrer algum tipo de assédio meu, ou eu posso assediar a Lilian de alguma maneira dentro do nosso ambiente de trabalho, ou seja, colegas de trabalho também pode acontecer o assédio, e isso também é responsabilidade da gestão da empresa. Estou correto ou estou falando bobagem? Está correto, André. A empresa ela é responsável, tá? E o assédio pode acontecer, inclusive, por prestadores de serviço que não estão dentro da empresa, tá? Já aconteceu, de trabalhadores, em especial trabalhadoras, por exemplo, serem assediadas até sexualmente por prestadores de serviço. Isso é responsabilidade da empresa, tomar uma atitude em relação àquela situação e prevenção, inclusive, em relação a essa situação. Mas o assédio, em geral, acontece de forma do superior para o subordinado, tá? Esse é o assédio que é mais comum, né? Comum de acontecer, né? Tratando dessas pessoas que cometem o assédio, muitas vezes elas também se sentem assediadas pela instituição, né? É a forma como elas trabalham aquela determinação, né? Elas também se sentem assediadas. Então, muitas vezes a gente atende a pessoa que foi assediada e um tempo depois o assediador também procura no sindicato, porque também está doente, né? Porque as pessoas vão se adoecendo até quando assediam. Mas isso a gente fala muito da gestão organizacional, né? Que é o assédio organizacional. As empresas organizam a sua forma de trabalho já para que as pessoas sejam assediadas mesmo dentro do ambiente de trabalho. Acontece muito no banco essa questão do assédio organizacional. Posso aproveitar esse gancho? Porque a doutora falou logo no começo que a RN1 é uma conquista que vem de uma negociação tripartite, né? E ela vai no caminho de comprovar isso, que existe um modelo de gestão organizacional imposto, né? E que acaba causando situações de adoecimento por uma questão dessa forma como o trabalho é organizado. Como que foi essa luta para que os trabalhadores chegassem até esse consenso com os empregadores de aceitar a RN1? Foram quantos anos assim, de debate para conseguir esse consenso, esse reconhecimento? Legal essa sua pergunta, Lilian. Desde a NR17 já constava, né, riscos psicofisiológicos, tá? Ela estava incluída lá, mas nunca foi muito bem explorada essa terminologia. Em 2019, desde 2019, dentro da CTPP, que é essa comissão que a gente está falando, que é tripartite, vem se discutindo e a própria OIT vem recomendando também a inclusão, né, dos riscos psicossociais, que tem a ver também com a Convenção 190, que até a gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar a nossa gravação, né? Acho que mais para frente a gente pode falar melhor da convenção, mas já é algo que lá fora está acontecendo, né? Na Europa,
já se fala muito do risco psicossocial e o adoecimento dos trabalhadores. E na comissão foi em 2019, num governo Bolsonaro ainda, né, que começou-se a ter essa discussão da inclusão do risco psicossocial. Como isso seria incluído? Seria uma nova NR, né? Teve um grupo formado tripartite, um GT, um grupo de trabalho, e a Fundacentro participou muito dessa discussão pelo governo, tá? Ainda no governo Bolsonaro, com representantes ali indicados, e chegou-se à conclusão, aí já no governo Lula, de que não deveria ser feita uma nova norma regulamentadora, e sim incluir na NR1, que é a principal norma, é a norma que regulamenta todas as outras, dentro dos riscos, então, riscos físicos, biológicos, riscos de acidente, risco químico, dentro daqueles riscos, a inclusão de mais um risco, que é o risco psicossocial, tá? A inclusão, ela é muito simples, vamos dizer assim, né? Porque muitas das empresas estão falando agora, mas e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? A metodologia de como esse risco vai ser analisado dentro da empresa está em aberto. Isso para todos os riscos é dessa forma. A metodologia que vai ser usada para poder majorar, prevenir, ter o indicativo do risco é a empresa que escolhe essa metodologia, tá? Não tem algo formatado pelo Ministério do Trabalho de como isso deve ser. Tem a indicação do que deve ser feito, mas não tem a metodologia fechada para isso. E é isso que está tendo muita discussão nesse momento, porque é algo um pouco subjetivo, em aberto, mas não é qualquer coisa que é para ser feita. Existe, sim, os princípios para serem cumpridos. Avancei na conversa, não sei se eu respondi o que você claramente que você queria, mas acho que a gente vai Respondeu sim, respondeu, obrigada. Eu queria pegar carona nessa questão do que fazer, né, de como as empresas devem agir, e já numa conversa, numa outra entrevista que eu tinha feito aqui com a Luciana, que foi inclusive para o Portal CUT, a gente falava sobre as especificidades de cada categoria, por isso não existe uma regrinha, olha, tem que se fazer isso, porque cada categoria tem as suas especificidades, os seus métodos de trabalho, enfim, se você está num setor produtivo é de um jeito, se você está num escritório é de outro jeito que a coisa tem que ser feita, tem que ser elaborada. E aí, Luciana, eu quero aproveitar também, pegar carona na discussão, quando ela começou a ser feita, que você disse que foi lá no governo Bolsonaro em 2019, como é que foi essa fase toda? Porque a gente sabe que essas regras, né, essa atualização, na verdade, ela foi feita em 2025. A partir de 2025, ela passou a fazer parte da NR1, mas valer a pena mesmo, ou seja, valer a pena não, desculpe, ter a validade, ela poder ser colocada em prática com a fiscalização para as empresas, ela se deu no dia 26 de maio agora, ou seja, as empresas tiveram um ano para poder, entre aspas, se adaptar ou fazer algum tipo de programa para conseguir gerenciar riscos psicossociais dentro de seus ambientes de trabalho. Ainda assim queriam mais ainda estavam fazendo lobby, estavam fazendo pressão para ter mais uma ampliação desse prazo para se colocar em prática. Como é que foi essa negociação durante o governo Bolsonaro? Digo isso porque eu converso, inclusive, com algumas pessoas da Fundacentro, do próprio Ministério, e todo mundo me fala, né, que fala assim, as negociações eram muito mais difíceis quando a gente tem um governo progressista, um governo popular como é o do governo Lula, as coisas, ainda que com dificuldades, elas acabam avançando de alguma maneira. Foi isso, né? Como é que você descreveria isso para a gente? Não, as negociações foram longas mesmo, tá? Como eu disse, existia uma discussão muito grande se seria uma nova norma, né? E aí se fosse uma nova norma, ela teria muito mais regras já estabelecidas, né? Não seria só um item incluído na NR1.
E isso os empregadores não aceitaram. Agora eles falam que não, como que eu vou fazer? Né? Mas já é proposital, você vê nas discussões, para não ter uma nova norma regulamentadora, né? Poder discutir agora como que vai ser essa fiscalização. Então, assim, se a gente tivesse uma norma, são 38 normas que nós temos, e poderia existir uma norma específica para o risco psicossocial, como existe para os outros riscos, né? Talvez a gente consiga avançar isso, sim. Acredito que mais para frente a gente consiga avançar numa norma autônoma, né? Uma norma específica sobre o risco psicossocial. No momento nós não temos, mas é um ganho enorme podermos discutir isso. É obrigatório que as empresas tenham ela no seu programa de gerenciamento de riscos, tá? Se ela não tiver o risco psicossocial dentro do seu programa, ela tem que ter o fundamento do porquê que não é o risco, porquê que o risco psicossocial não existe naquela organização. Então, não é só, esqueci de colocar. Não, risco psicossocial. Qual é o fundamento para você dizer que a sua empresa não tem esse risco? Tem que estar lá no programa de gerenciamento de risco, tá? E se você entender que tem esse risco, como você está gerenciando esse risco? Ele vai ter que ter essa metodologia ali. E é isso que vai ser fiscalizado, tá? Mas em termos de negociação, o que a gente conseguiu de consenso na comissão foi a inclusão do risco psicossocial ali na NR1, e não uma norma autônoma com todas as bases, né? Para poder agora falar, é isso, é aquilo, tá tudo estabelecido, organizadinho, né? Seria, ao meu ver, tá? Talvez não fale por toda a bancada dos trabalhadores, mas ao meu ver pode vir a ser um avanço maior ter uma norma autônoma do risco psicossocial. Muito bem. Lilian? Doutora, uma das grandes questões que a gente está tendo agora nas mesas de negociação sobre saúde, né, é justamente o movimento sindical tem reivindicado participar, junto com os bancos, dessa construção de que forma eles vão responder, né, a essa nova norma. Eu posso colocar essa nova norma dentro da norma, né? Esse novo objetivo a ser alcançado dentro da NR1. Né? E esse tem sido um ponto de embate, né? Na última mesa de negociação, até abrir aqui que a gente foi realizada, né, no dia 15 de maio, ficou esse ponto de entrave, né? Os trabalhadores pedindo para participarem junto com os bancos desse debate da construção, e os bancos falaram, não, vamos discutir aqui, porque por lei a gente tem autonomia de discutir só entre nós e não somos obrigados a desenvolver isso junto com os trabalhadores, né? Então, essa questão que eu estou colocando meio assim, de forma prática, qual seria a importância dos trabalhadores participarem, junto com as empresas, dessa construção? Ótima pergunta, Lilian. Essa questão da construção do programa de gerenciamento de riscos... Obrigada, fugindo desse termo programa de construção de riscos, obrigada por me corrigir. Ela é muito específica, tanto o programa de gerenciamento de risco, como o GRO, né, que é o gerenciamento de risco ocupacional, e programa. Então, se tem o risco dentro do gerenciamento, tem que ter o programa, tá? Isso está na NR1, e ela é específica. Isso também foi uma luta da bancada dos trabalhadores para incluir que os trabalhadores participem, sim, desse programa, desse gerenciamento. Então, a empresa ela é obrigada a ouvir os trabalhadores. Pode ser a CIPA, pode ser membros delegados, não fala que é o sindicato, tá? Não está específico ali que o movimento sindical a empresa é obrigada a ouvir o movimento sindical. Fala trabalhadores. Mas existem outras formas, né, disso acontecer, que é através da CIPA ou alguma comissão que eles coloquem ali, mas é uma obrigação, sim. Um outro ponto importante que tem dentro da norma, isso não é só para o risco psicossocial, é para todos os riscos, né, isso que a gente está falando aqui, nesse momento, é de que o trabalhador ele tem o direito de saber o risco que ele corre trabalhando naquela atividade. Esse documento não é um documento secreto da empresa, é um documento que deve estar
de fácil acesso para todos os trabalhadores. Também não fala que o movimento sindical tem direito de receber esse documento, mas qualquer trabalhador pode requerer esse documento e ter acesso a esse documento. É um direito do trabalhador. Então, assim, por mais que não esteja movimento sindical lá, qualquer delegado, qualquer diretor que é funcionário da empresa pode requerer esse documento, tá? Para saber como que está, como foi incluído isso, né? Se a empresa confirma que existe esse risco e qual que é o programa que ela está utilizando para poder gerenciar esse risco. Uma outra forma da gente conseguir esse documento mais para frente, eu estou entendendo que nesse momento a gente está querendo participar, ser ouvido, né? O movimento sindical quer ser ouvido para poder fazer essa construção, qual vai ser a metodologia, como vai ser construído isso, tá? Eu acho que é importantíssimo esse movimento do movimento sindical para poder participar, e acho que tem que usar a própria NR1 como fundamento para isso, tá? Mas mais para frente, quando as ações judiciais começarem a ter, a empresa é obrigada a juntar, toda vez que fala acidente de trabalho num processo judicial, ela tem que juntar todos esses documentos. LTCAT, PGE, que era o PGR antes, que é o GRO, o Programa de Gerenciamento de Risco, tudo isso vai estar juntado nos processos judiciais. Então, nós teremos acesso disso depois, né? Mas agora eu entendo que o movimento é para que o movimento sindical possa participar da construção. Muito bem, eu fico só com uma dúvida a hora que você estava dizendo sobre a empresa ser obrigada a dizer quais são os riscos que o trabalhador corre. E no caso de risco psicossocial, como é que funcionaria essa dinâmica, Luciana? A empresa tem que dizer quando eu falo isso, ela tem que entregar esse documento, tá? O que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, existe um documento enorme falando de todos os riscos. Mesmo uma empresa que não lida com risco direto, com risco biológico, por exemplo, o banheiro existe um risco biológico. Então, o funcionário que limpa aquele banheiro, ele pode estar correndo um risco. Então, tem que ter um EPI específico para a pessoa que limpa o banheiro daquela empresa. O risco psicológico também vai estar ali, entendeu? E vai estar ali todos os funcionários que correm esse risco. E qual o programa que a empresa faz para gerenciar esse risco, né? Então, é esse documento que eu digo que todos os trabalhadores têm o direito de acessar, tá? E saber quais são todos os riscos que ele corre trabalhando naquela empresa. Eu pergunto isso relembrando, inclusive, uma conversa que a gente teve aqui com o Mauro Salles, que é o secretário de Saúde do Trabalhador da Contraficult, que ele falava sobre as empresas agora, elas têm que ter uma responsabilidade, com a atualização, elas vão ter que ter uma responsabilidade, uma atuação muito mais eficiente do que, por exemplo, vou citar o termo que ele disse na época, que é fornecer uma sala do grito, por exemplo, para que as pessoas, quando estejam estressadas, tem empresa que faz isso, inclusive. Descompressão, né? A sala de descompressão, né? Eu acho que nos bancos acontece isso, deve ter algum caso disso também, a Lília vai poder dizer melhor, mas enfim, a sala de descompressão para a pessoa chegar lá e desestressar e voltar ao trabalho. Me lembrou um pouco disso, por isso que eu perguntei, falei assim, qual seria a dinâmica, né, de uma empresa dizer, olha, aqui você corre o risco de ter adoecimento mental por questão de metas ou por pressão, nesse sentido que eu te perguntei, Luciana, tá? Só para deixar... Isso, você está entrando na metodologia. Como a gente diz, cada empresa está em aberto como a empresa vai fazer. A sala do grito pode ter sido usada em algum momento, né, como uma forma, mas isso não sei de nenhuma metodologia que coloca isso como algo passível, né, de eliminação desse risco. Né? Algumas empresas podem até tentar, achando que está fazendo, mas não está. Outras coisas que também não eliminam. Ter um psicólogo, isso é cuidar do doente, não é prevenir a doença, tá? Então, ter psicólogo, ter Gympass, ter nutricionista para acessar,
Tudo isso é muito bonito, muito bom, mas se a empresa, se os trabalhadores trabalham 14 horas, atendem o celular 24 horas por dia, são cobrados pelas metas todos os dias, é isso que adoece o trabalhador, né? Não é, ele faltou no psicólogo, ele não está se alimentando bem, olha o peso que ele está. Não é isso, é consequência do adoecimento, né? Então, isso os auditores fiscais, eles vão sim cobrar, tá? O que está sendo feito de monitoramento, o que está sendo feito de eliminação do adoecimento, né? Quantos afastamentos houve nessa empresa nesse período? O que foi feito para que não houvesse mais afastamentos, né? E os trabalhadores, em geral, as metodologias escutam os trabalhadores. São feito um questionário para ouvir o que os trabalhadores entendem como questão das metas, como é feita a cobrança, como é o ambiente de trabalho. Não é uma pesquisa de clima, não pode ser uma pesquisa de clima, não é isso, não pode se confundir com pesquisa de clima. Existem metodologias que... E aí, assim, é difícil eu falar das metodologias, porque a gente não tem, e é algo que a Secretaria de Saúde da CUT, a Elaine também tem lutado bastante, junto com a Josivânia, que é a dirigente, secretária, né, secretária, né? Estão fazendo um acordo com o Instituto ISTAS da Espanha para trazer uma metodologia que a CUT aprove, entendeu? Para que as empresas usem essa metodologia. Então, isso está se avançando para que aconteça. A Unicamp está participando também, a gente está participando dessa construção, tá? Mas esse instituto, que é o Instituto Fundação 1º de Maio da Espanha, já tem uma metodologia que a Unicamp e a CUT entendem que é uma metodologia correta para fazer o gerenciamento do risco psicossocial. Muito bem, Lília. Doutora, assim, eu gostaria de saber se os dados que chegam para nós sobre o percentual de afastados, né? Eles seriam um dos dados a serem utilizados na construção dessa metodologia. Daí eu vou aproveitar para colocar aqui os últimos dados que a gente colocou, compartilhados com a gente pelo DIEESE, né, e que foi discutido na mesa de negociação sobre a saúde que eu falei há pouco tempo, que os casos de afastamento acidentários por saúde mental no setor financeiro, tá? Então, são todas as categorias do setor financeiro. Elas aumentaram de 9,3% para 20% entre 12 e 24, né? O maior crescimento registrado no país entre todos os setores. Se a gente considerar só o subsetor bancário, os transtornos mentais, eles responderem por 55,9% dos afastamentos acidentários em 2024, né? Enquanto a questão de doenças relacionadas a movimento repetitivo, né, as famosas LART-DORT, elas foram responsáveis por 20,3% desses afastamentos. Então, assim, quando a gente olhou esse dado, né, e o pessoal discutiu na mesa de negociação, a gente percebeu que esse sistema de gestão dos bancos por meta e tudo mais, ele extrapolou para todo o sistema financeiro, né? Então, um trabalho muito semelhante de gestão por metas abusivas, pressão por resultados de forma exagerada, a ponto de ser difícil de cumprir. Então, a gente percebe que os afastamentos por questão de saúde mental acaba sendo muito maior entre os trabalhadores de todo o setor financeiro. Mas aí, voltando, por que eu estou usando esses dados, é que quando a doutora falou, o trabalhador tem o direito de saber quais são os riscos psicossociais quando aceita trabalhar, quando passa, né, a trabalhar nesse setor, enfim, nessa categoria. Esse é um dado que poderia ser considerado, os dados dos afastamentos no INSS? Eu acho que o dado é um monitoramento que a empresa deve ter, né? Tá. Faz parte do programa desse gerenciamento, né? Tá. O dado ele alerta sobre o risco. Então, uma empresa, um banco, não tem fundamento, não vai ter um fundamento plausível para dizer que não tem um risco psicossocial, né? Ele vai ter, vai ser um descaramento não ter esse risco
lá no GRO dele, né? E isso, se o auditor fiscal visualizar, vai ser passível de multa, né? Então, tendo o risco, ok, nós temos esse risco, até porque temos esse número enorme de afastamentos, né? Então, como que eu vou identificar, monitorar, eliminar, tudo isso tem que estar nesse PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, tá? E aí que entra a história de como vai ser essa metodologia, como que eles vão fazer como que eles vão monitorar isso, aí cada empresa está em aberto de como vai fazer, mas tem que estar lá. E aí a gente vai ter oportunidade, né? É uma construção também, né? De ver e comparar, né? Um ano teve quantos afastamentos? E o outro ano diminuiu esses afastamentos? Ou só maquiou esses afastamentos também? Porque a gente está falando de afastamentos, você trouxe um dado de 2012 a 2024, né? Melhorou muito os afastamentos, o reconhecimento do INSS em relação a esse adoecimento, mas ele já existia em 2012, antes de 2012, as pessoas evitavam sair afastadas, mas elas já atendiam em 2012 pessoas esgotadas que não conseguiam se afastar pelo INSS, porque o INSS não reconhecia. Até hoje existe uma dificuldade grande do médico perito do INSS reconhecer a doença psíquica. Melhorou muito. Mas do mesmo jeito que foi a Lerdort nos anos 90, que foi uma dificuldade enorme também de reconhecer ela como acidentária, hoje a gente ainda tem esses afastamentos, mas o reconhecimento do INSS como acidente de trabalho ainda é muito pouco. Não sei se esse dado você está trazendo só de acidente ou de todos os afastamentos, mas o reconhecimento do INSS da doença mental como acidente de trabalho, que é o B91, ainda é pequeno demais, perto do número de pessoas que estão acidentadas. Ou seja, a gente tem uma atualização de uma norma importante, a gente tem, primeiro teve uma briga para que ela houvesse, né, para que ela acontecesse, depois uma briga, enfim, uma luta para que não fosse adiada a entrada em vigor. Agora tem ainda essa questão, né, mais esse obstáculo do INSS. A vida de trabalhador e trabalhadora não é fácil, né, gente? Vamos concordar. Agora, a Luciana está falando aqui sobre as empresas, sobre a atuação das empresas, como deve ser e tudo. A gente só lembra que volta um pouquinho no tempo aqui no podcast, só para dizer, primeiro, que a CUT, a Unicamp, a LBS, advogadas e advogados também estão tomando como referência um programa na Espanha, que é muito importante e que pode ser referência para que seja aplicado no Brasil. Fora isso, e aí eu quero voltar só um pouquinho aqui, só para deixar registrado aqui no nosso podcast, nosso Contrafcast e podcast Estúdio CUT, que é uma dessas, vamos dizer, desses caminhos que as empresas têm para poder fazer o controle de riscos psicossociais. E aí eu quero dizer assim, olha, não tem desculpa para não fazer, tem que fazer. O Ministério do Trabalho e Emprego, né, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem o Manual de Interpretação e Aplicação do capítulo 1.5 da INR1, que é justamente esse que a gente está tratando aqui, e que está disponível no portal do Governo Federal, que está disponível no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. É fácil acessar, é de fácil leitura, aquilo dá para interpretar e dá para ser um caminho para que as empresas possam atuar para gerir os riscos psicossociais ou para acabar com adoecimento mental. Fora isso, a Fundacentro também tem diretrizes publicadas específicas para apoiar a aplicação dessa norma. A nossa querida médica Maria Maero ainda enviou para a gente outro dia, né, logo no dia 26 aqui, para a gente poder, enfim, até divulgar para que a norma NR1 possa ser fiscalizada, entre em vigor tudo bonitinho, que é o documento Diretrizes para aplicar a NR1 com a inclusão dos riscos psicossociais, analisar a organização e gestão do trabalho para intervir, né, na NR1, que é um documento muito importante também, que trata dessas diretrizes, de como as empresas podem e devem se guiar para fazer, cada qual a sua atualidade, a gestão dos riscos. É isso, né, Luciana?
Perfeito. Você trouxe dois materiais que são fundamentais nesse momento, tá? Para orientar a atualização do LTCAT, né, das empresas, desse Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o documento do Ministério do Trabalho, o documento da Fundacentro. Eles são tão bem fundamentados, né? E podem ajudar, deve ajudar as empresas e o movimento sindical de cobrar que esse documento seja um documento realmente que previna, elimina, monitore, e não uma pesquisa de clima, as empresas, os bancos, alguns têm uns programa Fica Ok, isso, que é passar com psicólogo. Você foi afastada, vem aqui, passa com psicólogo, conversa aqui, e 30 dias depois está demitido, né? É esse que é o programa Fica Ok. Então, assim, esses materiais que você traz, né, são documentos que ajudam o movimento sindical nesse momento a cobrar das empresas, de todas as empresas, um programa de gerenciamento de risco efetivo que elimine, que tenha pretensão, né, que tenha o objetivo de eliminar, de monitorar o risco psicossocial, efetivamente. Muito bem, Lilian. Vamos falar da 190, depois da sua pergunta, vamos falar sobre a Convenção 190? Vamos, eu queria falar só uma coisa, assim, contextualizando, assim, acho que eu vou viajar um pouquinho, saindo da questão técnica, para a gente ir para um assunto bem meio sociológico, a gente colocando aqui os assuntos todos, mas a gente pensar por que ainda está sendo tão difícil, tão resistente à sociedade chegar a um ambiente de trabalho sem nenhum tipo de... tá me fugindo das palavras, porque eu penso o seguinte, eu sei que a resposta pode estar ligada à trajetória antiga, de que o trabalho sempre esteve ligado ao sofrimento, a pessoas que foram escravizadas, daí a gente tem a Revolução Industrial, né, que as pessoas que não tinham condições de serem as donas do negócio, elas eram exploradas, tiveram que lutar para trabalharem somente algumas horas, mas ainda assim, vendendo aquelas horas, né, em troca de condições básicas para se viver. Agora a gente chega na discussão, né, das 6 para acabar com a escala 6 por 1, cerca de metade dos trabalhadores, aí, pelo menos 70% da CLT, trabalham 6 dias por semana, né, segundo os dados aí do Diese também, que compartilhou com a gente. A gente tem que enfrentar isso, assim, ainda no Senado agora, com os senadores aí propondo um tipo de PEC por hora trabalhada que podem fazer com que algumas pessoas, para conseguir complementar a renda, trabalhem 7 dias por semana. Enfim, é sempre uma luta, mas aí eu sei que esse debate que a gente está fazendo é sobre a questão da gestão do trabalho, né, do quanto que isso adoece. Por que a gente ainda tem essa dificuldade de discutir, olha, um ambiente de trabalho tem que ser saudável, tem que ser um ambiente colaborativo, tem que ser existe no imaginário até de gestores que são funcionários, né, e depois eles acabam, como a doutora falou, procurando o auxílio, porque também estão sobrecarregados, porque também estão adoecidos emocionalmente. Então, existe uma dificuldade de entender que o trabalho que flui, o trabalho que vai render, o trabalho produtivo, é um trabalho onde você tem trabalhadores saudáveis. Então, infelizmente, no imaginário da população, no geral, a gente ainda tem a ideia de que a gente tem que se comprometer, tem que dar mais horas, tem que bater metas, e entendo que é por isso que é tão difícil desconstruir essa cultura, porque o próprio trabalhador, ele chega no trabalho achando que é isso mesmo, é só dessa forma que a gente vai conseguir bater meta, produzir e o país crescer, né? E eu vou ter aqui o meu salário, o meu bônus, o meu prêmio. Então, eu estou jogando aí porque a doutora também foi explicando, que eu achei muito interessante, que assim, quando a gente trouxe a questão do aumento dos afastamentos por saúde mental, a doutora falou assim, poxa, mas ainda temos médicos, né, que têm dificuldade de reconhecer a questão. Então, assim, a gente está tendo uma evolução muito devagar, mas uma evolução acontecendo na sociedade, né, que agora reconhecendo que saúde mental tem relação com o trabalho, né, e daí a gente vai no ponto da OIT, porque a OIT já há algum tempo colocou aí a Convenção 180, que a gente pede para a doutora, desculpa que eu acabei falando demais saindo aqui um pouco do contexto, mas a gente gostaria de perguntar para a doutora qual que é a relação, então, se puder explicar um pouco, contextualizar o que é a Convenção
90, 90, né, 190, e qual que é a relação dela com essa discussão que a gente está tendo, que nós estamos tendo agora nesse podcast, da importância de combater, eu ia falar mitigar, mas combater o adoecimento mental em decorrência do sistema de gestão. Vamos fazer assim, deixa eu só interferir aqui, pedir desculpa interferir, vamos fazer em duas partes, porque o que a Lilian fala é muito importante, e eu queria ouvir a Luciana sobre isso também, antes de ouvir sobre a relação da 190 com a atualização da NR1. É muito importante o que a Lilian fala, porque a gente entra naquele conceito, né, Lilian, de o valor do trabalho, e não do tanto que você trabalha. Então, eu, por exemplo, eu faço um determinado tipo de atividade aqui sem desmerecer nenhuma das atividades profissionais, eu faço um tipo de atividade que eu fui especializado para aquilo. Seja falar, seja escrever, seja fazer um prato de arroz, seja qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu sou especializado naquilo. O que eu faço, o que eu estudei, o que eu, enfim, me especializei, passei anos fazendo aquilo para me aprimorar, então aquilo tem o valor do trabalho. E eu acho que esse tipo de conceito que as pessoas não têm, né? Eu vou dar aqui um exemplo bem rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, ou conseguirem ilustrar com uma situação. Teve uma ocasião que uma pessoa aqui na cidade onde eu vivo, onde eu moro, em Araraquara, naquela época eu morava em São Paulo ainda, mas essa pessoa tinha uma empresa, ela queria gravar uma escuta telefônica, que é algo que não existe mais hoje, mas vocês lembram, antigamente você ligava no telefone e ficava uma musiquinha tocando com alguém falando sobre a empresa, né? Era uma escuta telefônica. Aí a pessoa queria que eu gravasse aqui, ele me fez uma oferta indecorosa, né, em termos de remuneração para gravar. E eu disse, olha, por esse valor, que era um valor ínfimo, de um picolé, por exemplo, eu falei assim, não posso fazer, né? Aí a pessoa falou assim, mas você vai estar aqui em Araraquara sem fazer nada mesmo, pode ligar o microfone lá e falar. Aí eu tive que explicar toda a situação. Falei assim, olha, eu passei, naquela época, eram 25 anos, passei 25 anos da minha vida aprimorando minha locução, aprimorando minha técnica, então você não pode chegar simplesmente agora e falar que o valor do meu trabalho é esse. Então, a gente fala sobre valor do trabalho, e parece que o nosso Congresso, os nossos políticos, eles querem, com essas PECs que sempre nos exploram, ou propõem explorar mais ainda, que a gente entenda ou que a gente continue nessa toada, nessa lógica de que quanto mais você trabalha, mais você ganha, e não deveria ser assim. E isso é um fator de adoecimento. Estamos corretos ou não, Luciana? Vocês estão corretíssimos, e o que vocês estão falando é Marx, né? Vocês estão trazendo Marx aqui, e o capitalismo, né? E, na verdade, o capitalismo quer eliminar o trabalhador, ele não quer lidar com o trabalhador, ele quer máquinas, né? E que as pessoas se comportem como máquinas que não adoecem, que precisam de pouca manutenção, inclusive, né? Então, assim, e aí que a gente entra da necessidade das leis, né? Isso é a construção da OIT lá em 1919, que eu falo muito isso na Fundacentro, né? As mesmas questões que a gente tratava lá em 1919, há mais de 100 anos atrás, que é jornada de trabalho, né? Limitações ao empresário, porque se não houver lei, se não houver limitações à organização do trabalho, simplesmente vai se ter esse comércio, como você falou, o menor preço para a hora trabalhada, livre, né? Os trabalhadores vão se matar para poder ter aquele trabalho, né? E vão trabalhar o tanto de tempo que suportar a sua capacidade física. Então, quando vem a OIT trazendo as convenções, né? Quando as legislações que limitam a jornada do trabalho, como vocês estão falando, né? Isso tudo é para que não fique, o trabalho não seja uma mercadoria qualquer, né? Por mais que seja uma venda da sua hora trabalhada, que não seja uma venda a qualquer preço, a qualquer forma, que existam as limitações. Mas direito não significa que, a partir do momento que existe uma lei, que ela vai ser cumprida se não houver luta. Direito é luta o tempo inteiro. Se conseguirmos incluir uma legislação formal, né, dentro
da nossa legislação é lutar para que ela seja cumprida, né? Então, no dia seguinte, a gente já está lutando para que a lei, de fato, seja efetivada, que não seja interpretada de qualquer forma, que o judiciário, de fato, entenda, né? Então, é luta o tempo inteiro. E a luta não mudou muito em todo momento da Revolução Industrial, né? Cada vez que vem uma tecnologia de menor custo que elimina aquele trabalho humano, o capitalismo vai eliminar aquele trabalho humano. Ele vai colocar a máquina para fazer. A gente já está falando aí de inteligência artificial, inclusive, né? Individualmente as empresas, as pessoas que têm as empresas, não conseguem enxergar o benefício que é ter um trabalhador saudável para poder consumir, um trabalhador com mais tempo de poder ter um lazer e poder consumir naquele momento também, porque o capitalismo é consumo, troca de valores, né? Se a gente tem uma massa de pessoas esgotadas, trabalhando, ganhando pouco, nós temos poucos consumidores também. E isso, o Instituto de Economia aqui da Unicamp trata muito disso, né? Quando falaram em pagar 13º salário, o Brasil vai quebrar. Mas é nesse momento que o comércio explode de vendas, né? Então, essa mesma lei que individualmente o capitalista, né, o empregador, não quer pagar, quando ele também se beneficia daquilo, né? De forma global, existe um benefício enorme. Então, assim, é filosófico, mas também é numérico, né? Então, na prática o negócio, né? É prático, exato. Mas individualmente o empresário não consegue enxergar aquilo. Ele vê a planilha de custo dele, só isso. Vê a venda dele, o custo dele. Por isso que a política estatal é importantíssima nessas limitações à forma de como o trabalho vai ser feito e como as empresas vão organizar esse trabalho. Muito bem. Sobre esse tema especificamente, eu quero deixar aqui uma indicação para que você que está aí nos assistindo, procure aqui no nosso canal da TV Contraf, no YouTube, o podcast que nós gravamos, o último podcast que nós gravamos, eu e Lilian, com Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, que fala exatamente isso que o Luciano acabou de dizer também, que sobre o quanto é falaciosa a argumentação dos empresários, por exemplo, que era o tema, né, do podcast, para combater o fim da escala 6x1. Então, ela desconstrói tudo bonitinho, olha, o empresário vai ganhar aqui, vai ganhar ali, tem isso, tem isso. Então, eu recomendo, aí a gente recomenda quando é livre leitura, né, eu recomendo aí assistir o nosso Contrafcast. Lilian, é contigo agora, vamos falar sobre a 190. Bom, só reforçando então, a gente tem a Convenção 190, me fugiu o nome quando que ela foi criada, mas a doutora vai ajudar a gente nisso, né? Mas assim, em 2023, o Lula, ele, após pedidos, né, dos movimentos sindicais, né, trabalhistas, ele entrega ao Congresso, né, ele assina e entrega ao Congresso, porque tem que ter uma tramitação aqui dentro do país para que essa convenção seja acatada, né? E só que está parada no Congresso. Então, basicamente, ela reconhece que existem vários tipos de assédio moral e de violências dentro do mundo do trabalho e que precisam ser combatidas, né? Até então, as pessoas limitavam-se muito a entender que o assédio moral é apenas aquele vertical, como a gente estava conversando antes, né, André? O vertical, do superior sobre os que estão sobre os trabalhadores que estão subordinados, obrigada. E não é bem assim, né? Existem várias formas da prática do assédio. Então, a gente pergunta para a doutora qual que é a relação dessa convenção da OIT, que a gente espera que o Congresso, né, que lá dentro tramite, que ele reconheça, com essa atualização da RN1. Legal você ter falado, até a doutora vai falar de que ano que foi a 190. Pesquisei aqui muito rapidamente. Obrigada, porque eu não lembro. Mas ela foi... Luciana, não era a intenção colocar você em nenhuma saia justa. Não, mas foi bom, porque ela costura tudo que a gente está falando, né? Então, ela foi confirmada na OIT em 2019.
E para você ver, na comissão tripartite, foi em 2019 também, ainda no governo Lula, no governo Bolsonaro, ainda que dentro de uma dinâmica de não ratificação ainda dessa norma no Brasil, a comissão tripartite, por conta dessa convenção 190, já começou a discutir o risco psicossocial dentro da comissão. Tá? Influenciou, então. Influenciou essa discussão. Então, foi 2019 a OIT. Em 2023, só em 2023, de fato, Lula, no 8 de março de 2023, ele encaminhou essa convenção para ratificação do Congresso aqui no Brasil, precisa dessa ratificação do Congresso, está parado desde então. Tá? Eu pesquisei recentemente também para poder falar sobre essa convenção. Ainda na Comissão de Assuntos Exteriores, né? Está parada lá ainda, né? Está parado lá, infelizmente, já, né? Há 3 anos aí, 4 anos quase, já parado quase que no final já do governo, né? E não avançamos, né? Independente disso, se você vê, a gente ainda assim conseguiu colocar o risco psicossocial dentro da NR1. Mas a Convenção 190, ela traz toda essa questão que você bem frisou, do quanto violenta as relações, podem ser violentas as relações no ambiente de trabalho, né? E como que isso afeta toda a sociedade. Na sua justificativa, é muito interessante isso. Inclusive a violência doméstica, ela também traz o reflexo de que as empresas devem observar e devem prevenir, trazer esse assunto, proteger as pessoas, em especial as mulheres, que sofrem violência doméstica, né? A Contraf tem um projeto muito bacana, que é o Basta, com a Pamela, e eu acho que é um projeto assim, para todo o movimento sindical olhar e se inspirar nesse projeto, e tem também na sua convenção coletiva de trabalho várias cláusulas de que uma mulher que sofre violência doméstica, né, tem um olhar diferenciado, a empresa tem um olhar diferenciado para essa mulher, né, e traz também capacitações, traz uma série de indicativos ali e declaração, né, de não conformidade com essa situação. Além, claro, né, traz também toda a questão do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, tanto que isso afeta e deve ser combatido dentro do ambiente de trabalho. Então, a Convenção 190 ela é importantíssima para uma ratificação do Brasil, acho que tem que lutar por isso, né, tem que estar na ponta da língua aí do movimento sindical, requerendo essa ratificação. Mas ainda que não tenha sido ratificada, tem muita coisa acontecendo já que conversa, sim, com essa convenção. Eu só queria lembrar aqui que a tramitação da 190 ela está parada, né, no Congresso, como a gente está dizendo aqui, e eu queria lembrar, na verdade, o que o relator da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, ela chama a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é uma comissão que estava analisando a Convenção 190 para poder depois ser ratificada, enfim, e depois ainda regulamentada no Brasil. Ela estava sob relatoria de um deputado chamado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Eu acho que a gente não precisa nem dizer mais nada, né? Até fugiu, né? Está em outro país, inclusive, abandonou o trabalho. Pois é. Bom, a gente está chegando então ao final, acho que ficou, eu ia pedir para a Luciana fazer um resumo, né, do que muda agora com a CNR1, mas eu acho que está mais do que claro, o que muda, quais são as obrigações das empresas, a responsabilidade dos trabalhadores. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Luciana? Não, eu acho que assim, objetivamente a gente falou, né, das principais situações e o que deve ser buscado, né, acho que os trabalhadores através do movimento sindical e das CIPAs também, lembrar dessa comissão que é importantíssima dentro das empresas que têm a CIPA elegível, de exigir, nesse momento, a documentação, olhar o que a empresa, de fato, formalizou ali dentro do programa de gerenciamento de risco, né, e o monitoramento desse programa, se houve a diminuição,
de pessoas afastadas, das situações, né? Isso tem que ser observado. Então, a participação do movimento sindical na construção, como eu disse, não está formalmente falado movimento sindical na NR1, mas o trabalhador deve ser, está lá escrito que o trabalhador deve ser ouvido para essa construção, tá? Então, lutar para que tenha participação dos trabalhadores na construção do programa de gerenciamento de riscos. Perfeito. Muito bem. Lília, Milena? Não, perfeito. A gente agradece pelas dúvidas que tirou, explanando para as pessoas o que são riscos psicossociais, né, psicofisiológicos, como você explicou, ou seja, quando o trabalho ele chega num ponto de pressão em que a sua mente e o seu corpo ficam adoecidos, né, o reconhecimento, a luta por ter reconhecido isso durante anos, assim, as empresas tiveram que entrar em consenso que isso acontece, né, as movimentações aí do próprio Estado reconhecendo isso, o INSS, alguns médicos passando a compreender, né, sendo educados com relação, que tem relação sim, não é uma coisa que a pessoa traz de casa, tem a ver com o trabalho, né, ela vive, a maior parte do nosso dia a gente vive dentro do trabalho, quanto que isso impacta nas relações sociais como um todo. Então, apesar da gente ver um cenário aí de muita luta, a gente percebe que, mesmo que devagar, há uma evolução da sociedade nesse reconhecimento, da mesma forma como a luta contra a violência à mulher, né? Então, uma das conquistas do movimento sindical bancário na convenção coletiva de 2024, né, vai começar agora a nova campanha em 2026, foi justamente esse conjunto de cláusulas, né, de combate ao assédio moral, sexual e todas as formas de violência. E que os dirigentes sempre contaram aqui pra gente que foram anos e anos de luta para que os bancos aceitassem colocar assédio moral ali na convenção, porque eles não queriam nem aceitar, então foi uma outra conquista. Parece mínimo, mas isso já mostra uma relação e abre, então, portas para a gente combater, dialogar, né? E isso está atrelado, então, também à questão da OIT. Enfim, a gente achou que a entrevista foi muito rica, professora, ou doutora. A doutora também é professora, por acaso? Não. Que é muito comum também dar aula, né? Só advogada mesmo, né, doutora? Enfim, então a gente agradece muito pela entrevista e é isso. Muito bem, eu queria agradecer aqui a participação da Luciana Barreto, sócia de LBS Advogadas e Advogados, um escritório que presta assessoria jurídica à CUT, a Contraf CUT também é um movimento sindical que faz um trabalho excelente, faz um trabalho assim, falar de coadjuvante para o movimento sindical, pelo menos é que eu estou falando de maneira muito pessoal, né, em relação ao que o LBS faz de trabalho pela CUT, enfim, pelas entidades que prestam assessoria jurídica. Falar de coadjuvante é uma coisa muito simples, né? É um trabalho de luta ali, de parceria mesmo, né? De parceria, sim, parceria zaça, vamos colocar aqui no superlativo. Então, agradecer a Luciana e toda a equipe de LBS e Advogadas e Advogados que estão sempre prontos aqui a nos esclarecer essas dúvidas, a nos tirar essas dúvidas, a nos ensinar mais a respeito de questões como a gente está falando aqui, e que a gente pode trazer isso sempre para quem nos assiste, para você que está nos assistindo aí, que é do movimento sindical, que não é do movimento sindical, a gente tem aqui o conceito de falar para todo mundo, para que todo mundo possa entender, possa consumir o assunto que a gente está falando. E agradecer a Lilian Milena também, que tem participado aqui, ela se tornou a nossa também apresentadora do Contrafcast para a Contraf CUT, fazendo assim, fazer aqui um elogio, até que me perdoa aqui, viu, Luciana, fazer um elogio, porque a Lilian, de vez em quando, ela pega assim o touro à unha, como se costuma dizer, e fala assim, peraí, aqui a gente tem que ir pelo assunto por esse lado aqui, e faz brilhantemente a conversa aí nos nossos Contrafcasts. Então, obrigado, Lilian, obrigado, Luciana, a você que nos acompanhou até aqui. Fica mais uma vez a dica para você acessar o nosso canal da TV Contraf e assistir nossas outras edições, inclusive da Marilane Teixeira, que fala sobre o fim da escala 6x1. Muito obrigado, até a próxima. Este foi um episódio do podcast da Contraf CUT. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.